Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, Senhor, que tudo aquilo que não conseguimos resolver durante o dia, o Senhor cuidará para nós. Jesus cuidará de todos os nossos assuntos. E liberamos uma palavra, Pai, e a palavra é justiça contra toda injustiça. E que toda maldade contra nós, toda maldade contra a nossa família, tudo aquilo que vem do inferno, nós declaramos, não tem poder. Declaramos que somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Senhor, nos fortalece, nos capacita, nos leva além, nos faz viver as tuas promessas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na angústia. A tua palavra diz, Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Senhor, nós declaramos que nós e a nossa casa estamos debaixo da tua mão poderosa. O mal não pode prevalecer. O ambiente contrário, a resistência espiritual não pode permanecer. A depressão, a tristeza, a angústia, a opressão não tem poder sobre a nossa vida nem sobre os nossos. Meu Deus, nós declaramos que a nossa casa está na rocha, a nossa casa está em Jesus. Sim, declaramos que mal nenhum mandado, mal nenhum invocado, obra maligna preparada tem poder sobre a nossa vida. E todo aquele que está em prisões espirituais, todo aquele que está com vícios, todo aquele que não consegue largar o pecado, todo aquele que não consegue sair de uma situação difícil, nós oramos agora para que amarras espirituais sejam desfeitas no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro agora para que pessoas que estão perdidas encontrem a salvação. Oramos pela salvação de todos da tua casa, que haja um avivamento no teu lar, que a tua casa seja visitada com sonhos proféticos, com visões de Deus, que o Senhor fale com os teus filhos, que a tua casa seja um pedacinho do céu, que a mão do Senhor te faça prosperar em tudo e que você viva de conquista em conquista para a glória de Deus, que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida. Eu oro também por todos os empreendedores que têm desafios essa semana, todos os empreendedores que essa semana têm grandes compromissos, que o Senhor libere graça sobre ti, que o Senhor te abençoe em todas as coisas, que o Senhor te dê uma visão maior das coisas, que o Senhor te conduza aos lugares certos. E sobre todos eu oro para que haja provisão abundante. Senhor, tu nos guia em pastos verdejantes e a águas tranquilas. Por isso, Pai, o projeto que não for teu, o negócio que não for teu, a porta que não for tua, tira do nosso caminho, Senhor. Nós queremos viver no centro da tua vontade. Espírito Santo, nos conduza, é o que nós pedimos a ti. E aquele pai que está desgastado, cansado, que ele possa ouvir a tua voz e receber do teu Espírito Santo. Queremos beber das tuas águas, Senhor. Queremos beber das tuas águas. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso, Senhor, profetizamos, esse rio flui, e profetizamos em nome de Jesus Cristo, que veremos grandes coisas acontecendo, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Uma excelente noite a ti e a tua casa. Deus me deu uma palavra, e a palavra é o segredo da intimidade com Deus. A intimidade com Deus é ela que vai nos salvar de não sermos afogados pelas preocupações
ansiedades e maldades que existem aqui nessa terra. Eu quero ler com você uma passagem, 1 Reis capítulo 19, verso 11 e 12. Essa palavra eu já li, perdi as contas, já li muitas vezes ela, porque quando eu olho para o profeta Elias, e a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, ele se decepcionava. Tinha momentos que ele sentia medo, tinha momentos que ele estava depressivo, tinha momentos que ele queria ficar sozinho, porque ele tinha um ajudante com ele e ele lutava, sabe, até para andar no mesmo caminho desse ajudante. Ele queria ficar sozinho com Deus e, inclusive, mandava embora o ajudante dele. E eu vejo que essas marcas de Elias eram marcas também de um homem que enfrentava o mundo espiritual, que cansava, mas que a intimidade que ele tinha com Deus o regenerava, renovava ele, o capacitava para continuar e para ser forte. Porque nós não estamos falando de alguém, sabe, que impactou uma cidade, ele impactou uma nação. Elias era um profeta extremamente ungido de Deus. Leia comigo. 1 Reis 19, verso 11 e 12 diz: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Deus muitas vezes vem e fala conosco, como está escrito aqui, o som de um suave sussurro, baixinho, lá no canto da sua alma. E sabe por quê? O Senhor fala conosco no silêncio, na intimidade. Nós esperamos grandes estrondos, esperamos grandes sinais, que o profeta atravesse a igreja e entregue uma palavra para a gente. Isso pode acontecer. No entanto, nós devemos diariamente ouvir essa voz suave, falando conosco, o Espírito Santo em nós, revelando a vontade dele, nos instruindo e nos tirando das nossas crises. É por isso que a intimidade com Deus deve ser base para o nosso dia. Quando começo o meu dia, eu começo com oração. E eu aprendi uma coisa, depois que eu faço a minha oração da manhã, das 6 da manhã, mesmo que eu tenha outras coisas para fazer, eu termino a oração da manhã, eu fecho o computador, eu coloco os celulares para carregar e eu vou me sentar para ouvir a Deus, para depois voltar a trabalhar. Porque eu sei que o segredo para uma vida plena aqui nessa terra é aquilo que você ouve da parte de Deus. Existem momentos que devemos tapar os ouvidos para o mundo e ouvir o céu. O mundo está muito barulhento. É uma carga de informação. É um que precisa da sua ajuda ali, é outro aqui, é uma necessidade lá. São os muitos afazeres. Lembra de Marta e Maria? Marta estava toda atarefada. E ela ficou indignada porque Maria estava aos pés de Jesus. Então Marta chega para Jesus e diz assim: mestre, manda que essa mulher me ajude. Eu estou aqui toda atarefada, da sala para a cozinha, cozinhando, limpando, atendendo. Manda ela me ajudar. E Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte. E isso não vai ser tirado dela. Sabe o que Jesus estava dizendo para Marta? Marta, você deveria estar aqui junto com Maria. Eu não vim aqui para comer.
Eu vim aqui para alimentar vocês. A intimidade com Deus nos alimenta. A intimidade com Deus nos faz sentar na mesa com Jesus e saciar a nossa alma, aquietar o nosso coração. É a verdadeira respiração. Sabe, se você ficar um dia longe da presença de Deus, a sua alma é como se você segurasse o oxigênio. Sabe, é uma coisa angustiante não poder respirar. A sua alma fica assim quando você não tem intimidade com Deus, porque a oração é a respiração da alma. Eu vou repetir, a oração é a respiração da alma. Você é um ser espiritual, entenda! Você não é apenas uma máquina de trabalho, de realização, de conquista, de sucesso. Vivemos na era da alta performance. Você tem que ser disciplinado e tempo para tudo. Acredito nisso. Mas nada substitui a intimidade com Deus. O excesso de informação, de exigências, de expectativa, esgota a gente por dentro. Sabe quando as pessoas esperam demais da gente? E eu sei, tem muita gente que anda sobrecarregada, porque é a expectativa do marido, é a expectativa da esposa, é a expectativa dos filhos, é a expectativa no trabalho, é a expectativa com os outros, todo mundo aguardando por você. Eu fico imaginando como é que vivem essas pessoas que são, sabe, extremamente famosas, influentes, porque tem uma grande expectativa ao redor delas e você vê que a grande maioria não sabe lidar com essa expectativa dos outros. E daí eles se afundam em lugares que depois só Jesus para tirar eles daqueles lugares de dor, de decepção. Eles sentem a traição na pele, eles sentem como se eles estivessem cheios de sugadores, como se estivessem com morcegos espirituais tirando até a última gota de saúde, de força deles. Eles sentem isso. É por isso que a intimidade com Deus, ela nos renova. É o nosso tempo de renovação. Eu sei que você passou o dia inteiro trabalhando, resolvendo problemas, pagando conta, lidando com o público. Não sei o que você fez, ou se você ficou só em casa, mas eu sei que tem muito barulho, tem muito som alto, tem muita poluição sonora e que pode estar, sabe, detendo a tua atenção e tirando você da intimidade com Deus. E esse cansaço da alma vira desconexão. Esse cansaço, ele nos faz, sabe, até mesmo não sentir a presença de Deus, porque é a intimidade com Deus que nos preenche, que nos completa, que nos faz nos sentir bem com a vida, com a família, com as coisas que nós temos. Você, quando olha para algumas pessoas, elas parecem zumbis, porque elas estão cansadas e ao mesmo tempo desconectadas de Deus. Eu, do púlpito, quando ministro nos domingos na igreja, eu olho para o rosto das pessoas, eu vejo muita gente desconectada, gente que gostaria, sabe, de estar com os pés para cima, porque ela está cansada. Ela não consegue ouvir a palavra, porque está desconectada. É por isso que você precisa da intimidade com Deus todos os dias, para Deus te conectar de novo. A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos as varas. E o objetivo de Deus, de nós estarmos conectados nas varas, é darmos frutos, é florescermos, é vivermos a estação que Deus tem para a nossa vida. Tem coisas que é só canseira. Tem problemas que você se envolve dos outros, que é só para te estressar, tirar a tua energia. Já parou para pensar que se você tirar algumas coisas da sua vida, a sua vida vai ficar mais leve?
Mas não adianta só tirar algumas coisas da sua vida. Você tem que separar tempo para Deus, tempo para a presença, tempo para estar a sós com o Senhor. Eu não estou falando de isolamento, eu estou falando para você se isolar. Eu estou falando de sobrevivência, a sobrevivência da tua alma, a sobrevivência do teu espírito. Quando Jesus chega naquele poço de Samaria e conversa com aquela mulher, e Jesus diz assim para ela: eu tenho água para tirar a tua sede. E ela pensou que Jesus estava falando daquele poço. E Jesus disse: não, eu não estou falando desse poço aqui. Eu sei que você já teve vários maridos e o que você tem agora não é seu marido. Sabe o que Jesus viu naquela mulher? Ela estava sempre procurando se preencher com relacionamentos, mas os relacionamentos não estavam preenchendo ela. E há pessoas que estão assim, elas estão de curso em curso, de relacionamento em relacionamento, elas estão de experiência em experiência, a dopamina lá em cima, tentando se preencher. Só que somente Jesus tem a água viva. É por isso que nós não podemos abrir mão da nossa intimidade com Deus, do nosso tempo com o Senhor. A intimidade com Deus é um alicerce que vai nos sustentar nos dias turbulentos aqui nessa terra. É a intimidade com Deus que vai manter você em paz, mesmo em meio ao caos. É a intimidade com Deus, o fato de você conhecer a Deus, que vai fazer você ficar tranquilo, até mesmo na tempestade mais feia aqui dessa terra. Quando nós temos intimidade com Deus, nós não nos preocupamos com certas coisas, porque conhecemos a Deus, conhecemos aquele que tem sido o nosso sustento, o árrimo da nossa sorte, que tem sido o Deus que tem cuidado de nós em todo momento. Sabemos que Ele é o Deus do de repente, Ele é o Deus do basta. Ele é o Deus que, quando entra na nossa história, Ele pode modificar totalmente o curso, o destino e as coisas ao nosso redor. Por isso, desacelere e fique a sós, aprenda o caminho de ficar a sós com Deus e com a sua voz poderosa. Aprenda essa arte poderosa de intimidade com Deus, de estar a sós com Ele. E sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai brilhar. Como assim brilhar? Quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais Deus aparece através de nós. E isso vai fazer com que lugares escuros de trevas batam em retirada quando você entrar. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos ir a uma determinada aldeia e disse para eles pregar e curar os doentes. E enquanto eles estavam fazendo o que Jesus disse, eu via Satanás caindo como um raio. Porque quando você brilha a luz de Jesus, você destrona o principado de um lugar, o governo espiritual que estava agindo. Ou seja, não importa se o mal estava agindo lá no seu trabalho ou dentro da sua casa, quando você está cheio da presença de Deus, você chegou, a luz chegou. E daí, meu irmão, vai ser um corre-corre dessa bicharada, desses demônios baterem em retirada, porque você está cheio da presença, você está cheio da luz de Deus. Você crê nessa palavra? Escreve aqui nos comentários. Hoje nós estamos no 8º dia do nosso propósito. Escreve aqui: estou firme na presença de Deus. Escreve aí: estou firme na presença de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém? Declare. Eu quero pedir a você também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder, porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo justiça sim. Amém?
obra de maldade está sendo destruída. Creia, creia, coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo, tanto de defesa quanto de ataque. E enquanto eu declaro, compartilhe essa oração com 7 casas, 7 famílias, 7 pessoas. Em nome de Jesus. Compartilhe agora. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho. Eu tenho falado isso porque às vezes as pessoas dizem assim para mim: eu não consigo ver a notificação. Eu não sou notificado quando você entra ao vivo. Ativa no sininho, tem um sininho aí, é só você clicar. E daí quando você clicar, todas as notificações, toda vez que eu estiver ao vivo, você vai ser avisado. Então aí ativa o sininho, ok? Muito bem? E quero falar rapidamente desse livro aqui, Café com Jesus, um devocional, uma palavra para cada dia do ano. Vai ser bênção na tua vida. Vai ser bênção na tua vida. Antes de você sair de casa, você já abre no devocional, faz o seu devocional e ali você vai ter direções para você viver o seu dia abençoado por Deus. Amém? Acesse meu site www.vinicius7.com.br, adquire um livro para você. Já apresentei alguém também, em nome de Jesus. Tá bem? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, tua necessidade, até para essa semana, certo? Coloca aqui a necessidade que você tem para essa semana. Eu creio em milagres. Você crê em milagres também? Então coloca aí nos comentários o teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, glória a Deus! Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu apresentar também cada pedido de oração ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, graças te dou, porque sei que essa semana será uma semana sobrenatural, será uma semana de milagres, será uma semana de vitórias, será uma semana de restituição, será uma semana que oportunidades vão chegar, pessoas vão lembrar de nós. Sim, alcançaremos o favor de homens. Para a honra e glória do nome de Jesus, as coisas estão mudando. Deus está trabalhando, Deus está abrindo caminhos e nos colocará nos lugares certos, nos colocará diante das pessoas chaves do nosso destino, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está presa e acorrentada espiritualmente, que seja livre agora, livre do vício, livre do pecado, livre dessa situação que você não consegue sair agora, livre desse relacionamento que está trazendo perda, que está levando você para algo fora da vontade de Deus. Que o Senhor te dê livramento agora, que o Senhor mostre a perfeita vontade dEle para a tua vida. E eu oro para que a justiça de Deus se manifeste agora,
no nome de Jesus Cristo, sobre toda injustiça, sobre toda maldade, sobre toda difamação, sobre toda mentira, sobre toda invenção, sobre toda calúnia, sobre toda inveja, que a justiça de Deus brilhe na tua vida. Nós declaramos que Jesus é o sol da justiça na nossa vida e certamente está brilhando em nosso favor. Cremos que nenhum mal nos afetará, que nenhuma influência tocará na nossa casa, tocará nas nossas vidas. Estamos protegidos, estamos guardados. O Senhor levanta muros de fogo ao nosso redor. Iremos dormir bem. Iremos ter sonhos proféticos, iremos ser guiados pelo Senhor, e a paz de Deus que habita ricamente em nós, sim, todos verão que a mão do Senhor está sobre nós, que a mão do Senhor está sobre a nossa casa. Não faltará provisão para a tua semana, não faltará graça para a tua semana, não faltará oportunidades divinas para a tua semana. O Senhor te conduzirá em paz, te guiará em todas as coisas. No nome de Jesus eu te abençoo. Eu abençoo tua casa, eu abençoo tua família, eu abençoo teus negócios, eu abençoo teus sonhos. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que o Senhor opere um milagre na vida dessa mulher e que ela seja curada e abençoada em nome de Jesus Cristo. Senhor, afasta os maus do nosso caminho, afasta o engano, a mentira do nosso caminho. E traga, Pai, pessoas de valor, pessoas da verdade, no nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: o Senhor é a minha justiça. Diga com força: o Senhor é a minha justiça. Você crê? Glória a Deus. Você crê? Então não esquece de compartilhar com pelo menos 7 pessoas. Que Deus te abençoe e até amanhã, 6 horas da manhã, estarei ao vivo aqui junto com você. Paz, graça, prosperidade e salvação em toda a tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus Cristo cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos 1000 vezes mais na vida deste homem, desta mulher nessa casa, que o favor do Senhor seja abundante na nossa casa, que a sua presença encha a nossa vida, que o Senhor nos abra caminhos, nos abra grandes portas, que o Senhor nos dê livramento e que toda a cilada do diabo seja quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, coloque a tua mão sobre nós. Nos faça, Senhor, ir além, nos faça avançar, nos faça acelerar para o teu propósito e para o cumprimento daquilo que tu tens para a nossa vida. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e que a tua mão, Senhor, nos conduza em todas as coisas, nos guia, Senhor, nos proteja, Senhor, por todos os lados e pode trabalhar, Senhor, no nosso entorno. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, tu és o Senhor da nossa vida. Gerencie, Pai, nossos relacionamentos, aqueles que devem ficar e aqueles que devem sair. Gerencie, Pai, aquilo que deve ficar na nossa vida e aquilo que não pode ficar na nossa vida. Conduza-nos com sabedoria, com paz, com graça, com favor. Afasta a ansiedade dessa casa, a insônia, as preocupações, o jugo espiritual, no nome poderoso de Jesus Cristo. E nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui nessa oração. Sê bem-vindo, amado, doce Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida e que nunca falte a paz, o amor e a alegria do Espírito Santo na sua vida. Eu quero começar essa oração aqui falando das maravilhas do Senhor mais uma vez. Eu recebi o testemunho da Claudineia e ela mandou o seguinte testemunho para a gente.
Venho testemunhar que no dia 12 de agosto recebi uma cura na oração da manhã. Passei mais de 15 dias com um fluxo contínuo e já estava com anemia, precisando tomar ferro na veia. Mas após a oração o fluxo parou. Estou curada, para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe o Senhor, sua família, e que todas as bênçãos que recebemos nas orações sejam revertidas em bênçãos sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Que bonito seu testemunho, Claudineia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que o Senhor Deus te abençoe. O Senhor Deus derrame graça sobre a tua vida. E você que está nesse propósito aqui de oração, declare aqui nos comentários: 1000 vezes mais na minha vida, família, negócios, em nome de Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia desse propósito. Nós vamos ficar 14 dias orando para 1000 vezes mais. E Deus me deu uma palavra. Essa é uma palavra um tanto forte, mas você precisa escutar. Porque essa palavra, ela mudou completamente a minha vida. Quando eu compreendi isso e comecei a dar ouvidos à voz de Deus, consegui matar certas coisas em mim, então a vida de Deus pôde fluir. Por isso o tema dessa palavra hoje é morrendo para dar fruto. Morrendo para dar fruto. Se algumas atitudes em nós não morrerem, nós não podemos frutificar. Escute essa palavra em João capítulo 12, verso 24, que diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu precisei ser quebrado para que a vida de Jesus pudesse fluir. A vida que o mundo precisava conhecer. Tem coisas na nossa vida que precisam morrer para que os frutos gerados pelo Espírito Santo, gerados pela palavra, gerados pela comunhão com Jesus Cristo, possam aparecer. O mundo, ele precisa ver o que Deus fez na nossa vida, as novas atitudes, os novos pensamentos, a nova visão, o novo comportamento. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser luz aqui nesse mundo. Mas eu só consigo iluminar se o meu eu conseguir render ele totalmente a Cristo, a palavra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Aqui nesse texto de João 12, 24, diz assim: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É tremendo esse versículo, porque Jesus está falando dele mesmo. E ele nos ensina que o grão de trigo, para dar fruto, precisa morrer. Para a vida de Deus aparecer, os comportamentos errados, a mentalidade errada, as atitudes erradas precisam morrer. Eu precisei dar ouvidos a uma criança. Deus usou a minha filha para falar comigo. Eu precisei render o meu coração a uma instrução divina vindo de uma criança para que a minha vida acelerasse, para que os frutos aparecessem, para que a luz de Jesus se manifestasse na minha vida. Somos chamados a morrer para o nosso orgulho. O nosso orgulho, ele sempre quer dar a última palavra. O nosso orgulho, ele pode nos derrubar. A Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Se Naamã não tivesse vencido o orgulho, ele não teria aceitado a instrução profética que veio através do profeta Eliseu. Ele teve que quebrar o orgulho, ele teve que se render a Deus. Às vezes nós queremos estar no controle da nossa vida, o controle total, mas o controle da nossa vida está em Deus. Nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus e aprender. Para algumas coisas não devemos dar respostas. Não devemos deixar com que o nosso coração seja inflado, sabe, por aquela prepotência, por aquele orgulho, pelo ego, que quer sempre ganhar. E digo mais,
Se você quer sempre ganhar numa conversa, o orgulho pode estar lhe dominando, pode estar querendo governar a sua vida. O orgulho, ele nos faz não ficar quietos. O orgulho nos faz fazer coisas fora da direção do Espírito Santo. O orgulho, ele te impede de ouvir a Deus. Ele deixa você cego. Ele lhe coloca em lugares escuros. O orgulho, ele traz uma independência. Nós somos chamados a morrer para nossa autossuficiência. Todos nós temos aquele pensamento que nós podemos, que nós conseguimos sem Deus. Nós precisamos colocar Deus à frente da nossa vida. Os resultados que você tem tido na vida talvez estejam mostrando para você que você precisa depender de Deus. Muitas pessoas que me escutam são capazes, são inteligentes, são trabalhadoras, têm se esforçado ao máximo e mesmo assim as coisas não estão fluindo na sua vida. E por que não está fluindo? Porque você ainda não morreu para a autossuficiência. Nós precisamos depender de Deus. Nós precisamos depender da sua graça, do seu favor. Cristo na nossa vida. Eu tenho aprendido isso, que por mais que eu me prepare para algo, se eu não depender de Deus, aquilo que eu espero que aconteça não vai acontecer, porque não acontece pelas minhas próprias habilidades, acontece pela graça do Senhor Jesus Cristo na minha vida, porque a graça nos dá poder para fazer mudanças. A graça nos leva além dos limites humanos, nos leva além daquilo que foi calculado, além daquilo que está programado, além do previsto. Devemos aprender a andar sobre a unção e a graça do Espírito Santo. E fazendo isso, toda ação carnal da nossa vida que independe de Deus, se rende a Deus, se rende à palavra de Deus, à direção do Espírito Santo. Reconheça que sem Deus você não pode alcançar nada duradouro. Nós precisamos de Deus a todo momento na nossa vida. Sem Deus eu não alcanço o que Ele tem preparado para a minha vida. Sem Deus eu não consigo construir nada que venha ficar, que venha permanecer. Por isso, não descarte os seus fracassos, mas aprenda com eles. Eles fazem parte da escola de Deus para você. E tudo isso está formando o seu caráter de homem de Deus, de mulher de Deus. Que a sua fragilidade o leve a buscar a sua face e que rios de água viva fluam do seu interior. Quando andamos nesse princípio, reconhecendo a nossa dependência de Deus, reconhecendo que precisamos dele, a nossa vida, ela fica totalmente rendida a Deus. Quantas vezes, sabe, na força do braço, eu tentei movimentar as multidões e nunca aconteceu. Quantas vezes, na força do braço, eu tentei abrir portas e não aconteceu. Fui preparado para mesas de negociação e tive um não como resposta. Mas quando aprendi a caminhar pelo Espírito Santo, na dependência de Deus, a morrer para certas atitudes dentro de mim, a morrer para a minha vontade e aceitar a vontade de Deus e não só aceitar, porque às vezes a gente aceita, mas não fica feliz com a vontade de Deus. Eu aprendi a amar a vontade de Deus e a saber que a vontade de Deus é perfeita para a minha vida. A vontade de Deus é sempre a melhor. Por isso aprendi a me render a Ele. Quando você morrer para essas atitudes erradas, para esses pensamentos errados dentro de você, então você vai começar a produzir frutos. E esses frutos vão alegrar o coração de Deus. Amém? E não só alegrar o coração de Deus, você vai se alegrar com esses frutos. Amém? Porque quando vivemos a vida de Deus em nós, Deus envia coisas para a nossa vida que não estava nos nossos planos. E a vontade de Deus vai atrair o melhor de Deus para a tua vida.
Receba essa palavra como uma palavra profética sobre você. Deixa morrer algumas coisas, para que a vida de Deus possa fazer com que os frutos apareçam em nome de Jesus. Amém? E os frutos vão dar testemunho de você. Os frutos vão te revelar para o mundo, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra profética? Então escreve aqui nos comentários: eu preciso morrer para atitudes erradas e para minha velha natureza, para que o novo de Deus possa liberar 1000 vezes mais sobre mim. Glória a Deus. Pega essa palavra como palavra profética na tua vida. Quero agora declarar Deuteronômio 1:11, que diz assim: o Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Eu profetizo 1000 vezes mais na tua vida, tua casa, teus negócios e projetos, em nome de Jesus Cristo. Renda-se a Deus hoje e você vai abrir a sua vida para que 1000 vezes mais entre na sua vida, entre no seu caminho. Amém? Glória a Deus. Deixa eu declarar agora o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você, compartilhe agora essa oração com 8 pessoas, mande para amigos, mande para parentes, mande para pessoas próximas. Glória a Deus. Deixa eu falar para você dos meus devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, é o meu lançamento, é um devocional. A cada dia são 365 devocionais, só que tem um detalhe: são perpétuos e atemporais. O que isso significa? Que eles não têm data, você pode começar hoje mesmo. E também você pode começar pelo Café com Jesus 1 e depois ir para o Café com Jesus 2. Vai ser uma bênção na tua vida. Tem direções práticas que vão trazer vida, vão trazer paz, vão ajudar você no seu dia a dia. Se você quiser adquirir, vai lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu estou impressionado com aquilo que Deus está fazendo através desses devocionais. Eu espero que Deus te abençoe tremendamente através desses devocionais, que tenho certeza, eles nasceram no coração de Deus para abençoar e para cumprir um propósito na tua vida. Amém? E também quero lhe convidar a participar da academia aqui no Global. Essa semana nós vamos entrar num módulo novo e você não pode perder. Vá até o meu site www.vinicius07.com.br e se torne aluno da academia aqui no Global. Eu quero agora declarar o Salmos 91 e enquanto eu declaro o Salmos 91, eu quero que você entenda o poder de uma palavra profética. Amém? Nós estamos profetizando, hoje é o primeiro dia desse propósito. Estamos profetizando 1000 vezes mais. E se você leva a sério o poder de uma palavra profética, você tem que ter disciplina e você tem que ter foco. De fazer esses 14 dias em oração firme junto conosco, crendo que Deus te abençoará. E um detalhe, semeie essa oração na vida de 8 pessoas ou mais. Semeie, se você acredita, nós semeamos naquilo que nós acreditamos. E se queremos ter colheitas abundantes e fartas na nossa vida, precisamos semear a palavra de Deus que está nos abençoando. Amém? Vou declarar o Salmos 91 e depois eu vou orar por você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei.
Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, toque-os com o teu poder. Eu profetizo 1000 vezes mais na vida deles, Pai. E eu peço, derrama da tua graça o teu favor. Que a fartura entre nessa casa, que a abundância, a prosperidade, as riquezas de Deus entrem neste lugar. Também oro para que haja salvação nessa casa, que todos dentro dessa família tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, e é na autoridade do Teu nome que paralisamos agora toda ação contrária, toda obra das trevas, toda obra de inveja, toda contrariedade e resistência espiritual, e damos uma ordem: saia do caminho deste homem, saia do caminho desta mulher, e que a vida de Deus entre. A vida de Deus toque em você, a vida de Deus toque tua casa, a vida de Deus toque tua família. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder, que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, abre caminhos, abre portas, traga mais influência, mais força, mais favor sobre a vida deste homem e desta mulher. Oro, Senhor, para que dentro dessa casa a ansiedade não tenha poder, que dentro dessa casa a doença não tenha poder, que dentro dessa casa a aflição não tenha poder, as preocupações não tenham poder, mas que essa casa esteja totalmente coberta, protegida e blindada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Senhor, e eu oro também para que todo jugo espiritual, tudo aquilo que está pesando sobre a vida dessa pessoa, tudo aquilo que está no seu entorno, tentando, Senhor, até mesmo sabotar os seus planos, os seus projetos, que isso seja desfeito no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para os teus filhos, dá conquista para os teus filhos, e que haja intervenção sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Abre o céu sobre nós e libera das tuas promessas. Nos rendemos a ti, Pai, e que toda atitude ruim em nós possa morrer e se entregar totalmente a Jesus Cristo. Senhor, nós oramos para que a nossa vida venha a dar frutos, que o Espírito Santo gere vida em nós, que o Espírito Santo gere as promessas de Deus na nossa vida. Cremos e declaramos a nossa dependência total e completa de Jesus Cristo, da sua presença e da sua palavra. E eu libero, Senhor, a palavra profética, e a palavra profética vai acontecer muito mais do que essa pessoa tem imaginado, porque o Senhor nosso Deus é aquele que luta e peleja por nós. Ele está à nossa frente. Nossa dependência, nossa fé, nossa confiança está em Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te entregamos nossa casa, Senhor. Te entregamos nossos filhos e pedimos a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua casa, tua família. Amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui em oração. Que Deus te guarde, proteja a tua casa e te livre de todo mal. Paz.